Olá, eu sou a professora Lucrécia Dias, do Português Sem Moído, e hoje eu vou responder algumas questões de uma prova da banca IDIB nível superior. Para mais informações, olhe a descrição do vídeo. Oi, gente, como eu tinha falado, né, a gente vai responder algumas questões aí de uma prova da IDIB, né, nível superior, professor polivalente, fundamental 1, mas que vale para todos os cargos, né, a mesma coisa para todos os cargos. Então, vamos começar. Texto 1. Quando Jean-Jacques Rousseau desenvolveu a teoria do contrato social em obra clássica, não estava sendo o primeiro a afirmar que o Estado surge de um acordo de vontades. Antes dele, Thomas Hobbes já desenvolvera teoria semelhante. Existe, porém, um foco de divergência entre estes autores. Se ambos consideram que o homem primitivo, vivendo num estado selvagem, passando a vida em sociedade mediante um pacto comum a todos, exatamente como se cria uma sociedade civil ou comercial, vale frisar que Rousseau imaginava uma convivência individualista, mas cordial, vivendo os homens pacificamente, sem atrito com seus semelhantes, ao contrário de Hobbes, para quem, em célebre tirada, o homem é lobo do próprio homem, homo homini lupus, considerava Hobbes, não sei nem se eu estou lendo certo, tá? Que o homem era um ser antissocial por natureza e seu apetite social seria um fruto da necessidade da vida comunitária, fiscalizada por um aparato social gigantesco destinado a impor a ordem. O Estado, enfim, a este aparato Hobbes denominava Leviatã. Esta palavra, de origem bíblica, designava um monstro mitológico que habitava no rio Nilo e devorava as populações ribeirinhas, tal como, segundo Hobbes, o Estado faz com seus súditos. Vamos ver aqui a fonte. Aquaviva, Marcos Cláudio, Teoria Geral do Estado, segunda edição, né? São Paulo, Saraiva. Aqui a gente vê que é um trecho de um texto que foi publicado em um livro, né? Então vamos começar aí a analisar começar aí com a questão 1. Ao analisar o texto de Marcos Cláudio, pode-se concluir que ele apresenta principalmente características da tipologia textual. Quando a gente pensa em tipologia, a gente tem que ter em mente que existem 4, né? Que são a tipologia narrativa, a tipologia descritiva, a tipologia dissertativa, que pode ser tanto expositiva quanto argumentativa, e a tipologia injuntiva, certo? Temos aí 4 tipologias. Tipologia e gênero textual são coisas totalmente diferentes, tá? A gente tem que ter isso em mente. Mas aqui o que é que a questão quer que a gente analise qual é a tipologia presente, né, que embasa aí esse texto. Lembrando que a gente tem textos que tem 2 ou até 3 tipologias, mas sempre uma vai ser predominante. A gente tem que estar ligado nisso. Nesse caso aí, a questão não fala em predominância, mas a gente pode levar isso em consideração, já que é muito difícil. Claro que acontece, né? Mas é muito difícil um texto ele ser puro, digamos assim, de uma tipologia só. Mas vamos lá. Qual é a tipologia presente? Será que é a tipologia narrativa? Será que é uma história que está sendo contada aqui? Um fato? Não, né? Tipologia dialogal nem existe isso, tá? Então aqui a gente já elimina. Tipologia argumentativa ou a tipologia expositiva. Lembrando que existe a tipologia dissertativa. E a partir dessa dissertação nós temos a exposição, né, que tem como principal objetivo expor determinado assunto, e nós temos a argumentação, né, argumentativa, que é quando o objetivo é fazer, digamos assim, a cabeça do leitor diante de determinados temas, enfim.
Vai depender aí do texto. Nesse caso, nós temos a tipologia predominante de cunho expositivo. Por quê? Porque o objetivo principal aí, pelo menos nessa parte do texto, é falar, sim, sobre duas teorias que se misturam, certo? Nesse caso, a resposta é a letra D. Tipologia dissertativa de cunho expositivo, ok? Vamos lá para B. A B não, a 2, desculpem, é que eu me atrapalho sempre, tá? Se acostume. De acordo com o texto, a teoria de Rousseau e Hobbes são idênticas? Jamais, né? São complementares? Pode ser, mas sigamos. São semelhantes em partes? Ou D, são extremamente distintas? A gente já elimina a A, né? E a B. A gente tem aí a D, no caso. Vamos aí para 2. De acordo com o texto, as teorias de Rousseau e Hobbes são idênticas, são complementares, são semelhantes em parte, são extremamente distintas. São idênticas, a gente já elimina, né? A gente percebe que tem mudanças, pouquíssimas mudanças, mas elas existem. Complementares, não diria que sim, né? Semelhantes em parte, perfeito. Totalmente, extremamente distintas, absolutamente. Então, nesse caso, a resposta seria a letra C, né? Elas têm algumas partes parecidas, mas em alguns momentos elas discordam, certo? Então, a letra certa é a letra C. Sigamos. 3. E seu apetite social seria o fruto da necessidade da vida comunitária fiscalizada por um aparato social gigantesco destinado a impor a ordem, o Estado. Por esse trecho, conclui-se que para Hobbes o homem antissocial seria o Leviatã. Não, o Leviatã é o Estado, né? Como a gente já viu. B. O homem e o Estado têm a mesma relação de força jamais. C. O desejo do homem é não precisar ser controlado pelo Estado, ou seja, um anarquista nato. Não se fala sobre isso. D. A socialização do homem seria uma consequência do seu desejo de viver em grupo. Ele tem esse desejo, ele desenvolve esse desejo muito também por sua necessidade. Não é um desejo genuíno, é algo que ele desenvolve pelo fato de não conseguir viver sozinho. Não como diz o poeta, né? Mas sim por uma questão de sobrevivência mesmo. Letra D. Sigamos. 4. Vale frisar que Rousseau imaginava uma convivência individualista mais cordial, né? Por meio do termo destacado, a convivência defendida por Rousseau seria, apesar de individualista, A. Hostil, jamais. B. Civilizada, sim. C. Forjada, ou seja, fingida, falsa. Ou D. Egocêntrica, jamais, né? Letra B. Civilizada. As pessoas, cada uma no seu quadrado, mas respeitando tudo e todos. Letra B. 5. Ao expor os conceitos referentes ao contrato social que Rousseau e Hobbes, o texto é 5. Ao expor os conceitos referentes ao contrato social de Rousseau e Hobbes, o texto em análise demonstra que foi construído a partir da função de linguagem denominada A. Referencial, foco é o assunto. B. Emotivo, foco é em quem fala. C. Conativo, foco é em quem ouve. Ou D. Metalinguística, quando o texto fala sobre o próprio texto. Letra A. Referencial, quando o foco do ato comunicativo é o assunto, é o debate, é o que está sendo pautado. Letra A. Vamos ver aí a 6. Esta palavra, de origem bíblica, designava um monstro mitológico que habitava no rio Nilo,
Com relação às regras de acentuação da língua portuguesa, sabe-se que o termo mitológico recebe o acento por quê? A. Por ser uma palavra oxítona terminada em O. Já está dizendo, oxítona, a última sílaba é a sílaba tônica, podendo ser ou não acentuada. Se a última sílaba jamais pode ser a letra correta, né? Porque o acento está na antepenúltima, então não pode ser a letra A. B. Por se tratar de uma palavra proparoxítona. P. Feito. Toda proparoxítona é acentuada. Nesse tipo de questão, a gente é obrigada a dividir as sílabas. Dessa forma, a gente vai contar de trás para frente. Se o acento tiver na antepenúltima, é porque a palavra é proparoxítona e tem que ser acentuada. Letra B. Mas vamos ver lá a C. Por ser uma palavra paroxítona terminada em O, nada a ver. D. Porque se trata de uma proparoxítona terminada em sufixo, essa regra não existe. A única regra existente é toda proparoxítona é acentuada. Letra B. Vamos ver aí a 7. Existe, porém, um foco de divergência entre estes autores. Se ambos consideram o homem primitivo vivendo no estado selvagem, o sinal de 2 pontos utilizado tem função de... Gente, os 2 pontos, ele é usado para introduzir, para apresentar alguma coisa, seja ela uma informação extra, seja ela uma definição, seja ela a fala de um personagem. A função dos 2 pontos sempre será apresentar, introduzir algo, ok? Então, vamos analisar aí. Os autores, 2 pontos, se ambos consideram o homem primitivo vivendo no estado selvagem. Vamos analisar as alternativas. A. Anunciar a fala de um personagem antagonista, primeiro que não é um texto narrativo, certo? Para ter fala de personagem. Portanto, a gente já elimina a letra A em absoluto. B. Discriminar os componentes enumerados de uma ideia. Será que é isso? Será que é? Não, porque aqui a gente não tem enumeração, ok? A enumeração geralmente é marcada por vírgulas. Ok? Toda vez que a gente vai dar uma listagem, a gente separa os termos por vírgula, certo? Aqui não é o caso. C. Anunciar uma explicação, um esclarecimento que se faz necessário. Corretíssimo. Vamos analisar novamente para ter certeza, mas é essa a resposta, tá? Existe, porém, um foco de divergência entre estes autores, se ambos consideram o homem primitivo vivendo no estado selvagem. Ou seja, os 2 pontos estão sendo utilizados aí para introduzir uma explicação que se fez necessária diante do contexto. Letra C, mas vamos olhar a D. Completar o sentido de uma palavra anterior. Pode ser usada assim também, ok? Mas não é o caso. Certo? Temos que analisar o contexto antes de responder esse tipo de questão. Por hoje é só, gente. Se vocês quiserem a continuação dessa prova ou mais provas de outras bancas, curte, comenta, deixa aí a sua opinião, o que você achou, porque isso vai me estimular a gravar mais vídeos. Certo? Beijo, tchau!